Existem muitos lugares fantásticos pelo mundo. Mas também existem muitos lugares perigosos que você não tinha coragem de visitar. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns lugares que são considerados mais perigosos do mundo. Então, vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Em 10º lugar, a cratera de Darvas. Começando a nossa lista, vamos falar da cratera de Darvas, que também pode ser chamada de Porta do Inferno. A cratera já queima há 49 anos, desde 1971, e o gás natural é o principal responsável por ela queimar por todo esse tempo. Ela está localizada na província de Aral, no Turcomenistão. A cratera exala um cheiro tão forte de enxofre que pode ser sentido à distância. A cratera foi descoberta pela União Soviética em 1971 e o país pensava que a cratera era um campo de petróleo. Mas na hora de perfurar ainda mais, o chão cedeu e se transformou nessa gigantesca cratera, mas felizmente ninguém morreu. A cratera é repleta de gases tóxicos muito nocivos para a saúde. Você tinha coragem de visitá-la? 9º lugar, o Jardim Venenoso de Alnwick. O Jardim Venenoso de Alnwick está localizado na cidade de Alnwick, na Inglaterra, e se chama Poison Garden. O jardim pertence a Jane Percy, que em 1995 se tornou a Duquesa de Northumberland, um condado no nordeste da Inglaterra. Juntando o Jardim de Alnwick e o Poison Garden, eles abrangem quase 57 mil metros quadrados e atraem por ano mais de 600 mil visitantes. Os limites do Poison Garden são fechados por grades e um portão de ferro preto. Lá dentro existem cerca de 100 tipos de plantas venenosas. Para visitar o Jardim Venenoso, é preciso seguir as orientações de um guia especializado e nada de cheirar as flores. Para entrar no Poison Garden, tem que caminhar por um túnel. No jardim tem a Ricinus communis, que é conhecida como a planta do óleo de rícino. Essa planta tem uma toxina mortal. Outra planta venenosa que existe no jardim é a Monkshood, que é extremamente perigosa. Se uma pessoa colocar as raízes dela numa bebida, era capaz de matar uma aldeia inteira. E aí, vamos fazer uma visitinha por lá? 8º lugar, a Caverna de Cristais. Localizado em Chihuahua, no México, é uma caverna que possui cristais que chegam até 11 metros de altura, 4 metros de diâmetro e pesam até 55 toneladas. A caverna é um dos maiores depósitos de zinco, prata e chumbo do mundo. Legal, né, essa caverna? Mas se engana quem acha que ela é tão legal assim. Para você entrar nela, você tem que suportar uma temperatura que gira em torno de 50 graus Celsius. E a umidade do ar varia de acordo de 90% a 100%. Para entrar lá, as pessoas têm que estar preparadas com equipamentos de segurança. Porque sem eles, você não aguentaria 10 minutos dentro da caverna. Já os cientistas equipados e treinados para operação dentro da caverna ficam por lá por 40 minutos no máximo. A caverna tem dimensões aproximadas de 10 por 30 metros e sua descoberta foi no ano 2000 por trabalhadores que escavavam um túnel de ligação. 7º lugar, o Lago Karachay. Localizado no sul dos Montes Urais, na Rússia, tudo que está ao redor do lago é extremamente radioativo. O local ficou assim porque nos anos 30 e 40 foi construída uma usina chamada de Usina de Chelyabinsk, que despeja seus resíduos no rio Techa. Só que o rio fornecia água para muitas cidades. A água ficou contaminada e começou a adoecer as pessoas das cidades. Então foi o jeito de procurar outro lugar. Aí escolheram o Lago Karachay, porque era um lago. Então não tinha perigo da água ir para outros lugares. Só que em 1967 houve uma seca de rachar e o lago secou. Então, sem água, as partículas radioativas começaram a se espalhar, deixando toda a região ao redor do lago super contaminado. De acordo com algumas organizações, o Lago Karachay é o local mais poluído do planeta. Em 1990, o nível de radiação na margem do lago chegou a 600 Röntgen por hora. Röntgen, que é a unidade de medida de radiação ionizante. Isso quer dizer que a radiação é tão forte que se você chegasse perto do lago, você morreria em apenas 1 hora. 6º lugar, a Ilha da Queimada Grande.
Essa ilha fica localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo e por lá existe um animalzinho que você conhece muito bem. A ilha é repleta de cobras venenosas e a espécie que vive por lá é a jararaca ilhoa, que existe em maior quantidade do que outras espécies de cobras que existem na ilha. Na ilha pode existir aproximadamente de 3 a 5 mil cobrinhas. Pessoas normais não podem ir à ilha, só pesquisadores autorizados. O veneno da jararaca ilhoa é muito poderoso. Pode matar uma pessoa em 2 horas por falência geral depois de ser mordida. Mesmo proibidos para as pessoas comuns entrarem na ilha, existem muitos casos de espécimes que foram retirados da ilha para a prática de comércio ilegal. Mas na ilha não só existem as jararaca ilhoas, como também existem espécies ameaçadas de extinção, como a dormedeira da ilha da Queimada Grande. Existe a corruíra, a espécie de ave mais abundante da ilha. Existe ainda anfíbios endêmicos, lagartos, cobras cegas e muitas espécies de aranhas. De acordo com o site Listverse, que é especializado em listas diversas de melhores e piores, considerou a ilha como o pior lugar do mundo para se visitar. Quinto lugar, o Vale da Morte, na Califórnia. Você teria a coragem de atravessar o Vale da Morte? O deserto é o lugar mais quente do mundo. Suas temperaturas podem chegar a mais de 56 graus Celsius e uma pessoa sem água só suportaria 14 horas. Se a Terra fosse nossa casa, o deserto do Vale da Morte seria o forno da cozinha, de tão quente que ele é. Em 1913, a temperatura do ar chegou a 56,7 graus Celsius no dia 10 de julho. Essa foi a temperatura de ar mais alta já registrada na Terra. O deserto está localizado perto da fronteira entre a Califórnia e Nevada. Lá é constituído o Parque Nacional do Vale da Morte e mesmo assim, com toda essa temperatura, todos os anos ultramaratonas são realizadas com percursos que chegam a 217 quilômetros pelo deserto. Quarto lugar, o Vale da Morte de Kamchatka. Outro Vale da Morte que existe no mundo é o Kamchatka, na Rússia. Lá ficam concentradas quantidades grandes de gases venenosos. Os animais e plantas que vivem nessa região não resistem aos gases e acabam morrendo. E as pessoas que arriscam a passear pelo vale passam mal rapidamente, sentindo febre, tonturas e calafrios. O vale tem uma área de 3,2 km de extensão e uma biodiversidade variadas que vai desde espécies aquáticas, aéreas e terrestres. Mas os gases venenosos não deixam os animais evoluírem, por isso que os animais acabam morrendo. Os gases se tornaram um inimigo invisível para os seres vivos que vivem no vale. O gás venenoso que sai do chão é resultado de um fenômeno vulcânico, já que a maior parte do vale do Kamchatka é um deserto vulcânico gelado. Debaixo do gelo estão congelados muitos animais vítimas do gás. O vale é muito visitado por turistas científicos. A composição dos gases venenosos são especialmente o suleto de hidrogênio e o dióxido de enxofre, que danificam os sistemas respiratórios dos animais. Terceiro lugar, o Lago Natron. O Lago Natron é um lago de cor avermelhada com altos níveis de sal e de álcali, que é um tipo de sal iônico metálico alcalino, muito prejudicial à saúde de quem se arrisca a se aproximar do lago. O lago está localizado no Grande Vale Rift, na Tanzânia. O pH, que é a escala numérica que mede a acidez de uma solução aquosa, fica entre 9 e 10,5, ou seja, é muito elevada. Qualquer coisa que entrar no lago não só morre, mas também acaba petrificado, se transformando em estátuas salinas. O lago tem uma área de 1.040 km², um comprimento de 57 km, sua bacia hidrográfica mede 932 km², além de ter uma profundidade de quase 3 metros. Além de todas essas medidas, as suas águas têm uma temperatura que pode passar os 40 graus Celsius, causando queimaduras nos animais e cegando-os imediatamente. Se faz isso em qualquer animal que entra no lago, então você não concordaria em dar um mergulho nesse lago, não é mesmo? Segundo lugar, Pripyat, Chernobyl. O acidente na usina nuclear de Chernobyl, ocorrido em abril de 1986, forçou 200 mil pessoas a deixarem suas casas nas regiões mais afetadas pelas nuvens radioativas. O acidente na usina é conhecido como o maior desastre nuclear da história
e até hoje as pessoas que estavam na cidade sofrem as consequências. O local até hoje é restrito para as pessoas porque ainda passeia pelo ar inúmeras partículas de radiação, mas mesmo assim há pessoas habitando as áreas que são proibidas. O mesmo material radioativo liberado pelo reator que explodiu é o mesmo das bombas atômicas usadas na Segunda Guerra Mundial, porém com uma diferença muito grande. O material radioativo liberado foi 400 vezes maior do que as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos nas cidades japonesas. Muitos animais e pessoas morreram, e sobreviventes sofrem problemas de saúde. Em Chernobyl, existe o famoso pé de elefante, que é uma grande massa de córium, que é um material extremamente radioativo. O material é tão forte que no momento de seu derretimento sua radiação chegava a 10.000 röntgens por hora. Ou seja, se você estivesse numa distância de 20 metros, você não duraria 5 minutos. E ainda sentiria seus órgãos e ossos sendo destroçados pela radiação. O pé de elefante existe até hoje e ninguém pode entrar lá. A radiação ainda rodeia Pripyat, e para a radiação desaparecer totalmente, pode demorar décadas ou até séculos. Primeiro lugar, o Bolton Street. No primeiro lugar da nossa lista está o Bolton Street, na Inglaterra. Se trata de um simples córrego, que à primeira vista não tem perigo nenhum. Mas apenas à primeira vista, porque todas as pessoas que tomaram banho no córrego Bolton Street se perderam em suas águas. Apesar de ser um córrego com poucos metros de largura, tem uma profundidade extremamente imensa e desconhecida. Dizem que debaixo do córrego existe um mundo cavernoso gigantesco, onde as pessoas caem e morrem afogadas. O Bolton Street tem essa grande quantidade de água porque ele é a continuação do Wharfe River, que é um rio que se localiza em Yorkshire, que deságua todo no córrego. Todas as pessoas que resolveram tomar banho no córrego morreram, por isso seu nível de mortalidade é de 100%. O córrego Bolton Street é o local mais perigoso e letal do mundo, e ainda é enganoso, porque as pessoas pensam que é um simples córrego inocente e está cheio de pedras escorregadias ao redor. Por isso que a segurança é extrema para que as pessoas não se aproximem do córrego. E aí, o que acharam dos lugares mais perigosos do mundo? Você tem coragem de visitá-los? Comenta aí embaixo para qual lugar você iria. Deixa o like e se inscreve. E deixa suas sugestões e ajude o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo.